Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a página 62, olha só, a página 62 do livro, certo? Vou dar um tempinho para vocês abrirem a página 62 do livro, que é essa que está na tela, certo? 62. E aqui ele faz algumas perguntas para vocês. Olha só o que ele pergunta. Que personalidades você admira? O que essas personalidades fizeram para despertar em vocês essa admiração? Então, é o seguinte, você admira alguma personalidade? Pensem, que personalidade você admira e por que você admira essa personalidade? O que ela fez ou o que ela faz para que você admire essa personalidade? Para pensar, tá? Agora, você sabia que a atuação de muitas brasileiras, de brasileiros também, mas aqui nós estamos falando de brasileiras, no feminino, né? Contribuiu para mudar a história de nosso país e do mundo? Então, nós vamos conhecer algumas personalidades brasileiras, né, mulheres, que contribuíram para mudar a história do Brasil e do mundo. Vamos conhecer algumas? Então, nós temos aqui, página 62 do livro, Carmen Miranda. Eu acho que ninguém aqui conheceu Carmen Miranda pessoalmente, né? Mas eu acho que vocês já ouviram falar de Carmen Miranda. É bem provável que você já tenha visto na televisão as imagens de uma cantora alegre, com banana equilibradas na cabeça, sapatos de plataforma bem altos, dançando e entoando a canção O que é que a baiana tem. Essa artista é a Carmen Miranda. Essa artista aqui que tem aquelas frutas na cabeça, né? Muito coloridas. Esse é um resumo de quem foi Carmen Miranda. E Tarsila do Amaral? Vocês já ouviram falar em Tarsila do Amaral? Ela foi uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil, e sua obra mais famosa, o quadro Avaporu, que esse eu acho que vocês conhecem, né? Ou já ouviram falar, ouviram a imagem em algum lugar. É um ícone, gente. É um ícone do movimento modernista no Brasil. Então, ela tornou o Brasil conhecido mundialmente, principalmente por conta deste quadro, tá? Mundialmente. Carmen Miranda também levou o Brasil, o nome do Brasil, mundo afora. Agora, essa aqui, eu acho que essa aqui todo mundo já ouviu falar. Marta. Já ouviram falar da Marta? Marta, nascida em Dois Riachos, Alagoas, desde cedo já mostrava sua paixão pelo futebol. Começou sua carreira no time local Centro Esportivo Alagoano. Aos 14 anos, foi jogar na equipe feminina do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Hoje é reconhecida internacionalmente como a Rainha Marta. Então, a Marta, né, ela nasceu lá numa cidade bem pequena, em Alagoas, e hoje ela é conhecida internacionalmente, né? Também levando o nome do Brasil mundo afora, tornando o Brasil conhecido mundialmente, né?
Ivete Vargas. Já ouviram falar em Ivete Vargas? Ivete Vargas, o nome dela é Cândida Ivete Vargas Martins. Esta pessoa aqui, ela era sobrinha neta do ex-presidente Getúlio Vargas. Ela nasceu em 17 de julho de 1927, na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Aqui pertinho da gente, né? Em 1950, tornou-se a segunda mulher eleita deputada federal do Brasil. Então, olha só como ela foi importante, né? Ela faz parte da história do Brasil. Ela foi a segunda mulher eleita deputada federal no Brasil. E ela é aqui do nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul. Nós temos mais algumas mulheres aqui, olha, gente. Na página 63, tá? Ao ladinho da 62. Berta Lutz, nascida em 1894, a bióloga criou as bases do feminismo no Brasil, sendo o voto feminino uma das suas principais bandeiras. Vocês sabiam, né, que não foi sempre que a mulher pôde votar, e Berta Lutz foi uma das mulheres que mais lutou para que o voto feminino pudesse acontecer, certo? Então, Berta Lutz, muito importante também para o Brasil. Ah, essa aqui eu acho que vocês conhecem. Cecília Meirelles foi uma grande escritora, uma das maiores do Brasil. Tinha um carinho todo especial pelas crianças, mas ela também se dedicou a escrever poemas para os adultos. Cecília Meirelles, então, né, eu acredito que alguém aqui na turma de vocês já leu um poema dela, já ouviu falar. Ela é uma das maiores escritoras do Brasil, tá, pessoal? Mieta Santiago. Mieta, no início do século XX, lutou muito pela participação feminina na política. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que a mulher ela não podia votar, né? Aí depois ela pôde votar. Mas e participar da vida política, então, era algo assim que, nossa, não podia acontecer. A mulher não podia fazer parte da política. Mieta Santiago, ela lutou muito para que a mulher pudesse participar da política no Brasil, tá, pessoal? Zilda Arns. Zilda Arns, ela foi médica, pediatra e fez trabalhos sociais importantes na divulgação dos direitos da criança e idosos, no combate à desnutrição e à mortalidade infantil. Zilda Arns, ela desenvolveu grandes projetos, pessoal, para as crianças, para que os direitos das crianças fossem respeitados e dos idosos também. Eu vou deixar aqui uma tarefa para vocês, que é o seguinte. Para quem não sabe de onde é Zilda Arns, onde ela nasceu, pesquisar de onde é Zilda Arns, onde Zilda Arns nasceu, porque quem não conhece vai se surpreender onde ela nasceu, tá? Então, pesquisar onde nasceu Zilda Arns. Pesquisar onde nasceu Zilda Arns, certo? Leonilda Daltro. Ela foi uma professora que se destacou na luta pelos direitos das mulheres nascidas na Bahia em 14 de julho de 1859. Ela dedicou a sua vida
para as causas em que acreditava. Então, ela era uma professora que lutava muito por todas as causas que ela se dedicava. Como ela nasceu, né? Vejam que ela nasceu em 1859, naquela época, mulheres que lutavam pelo que acreditava enfrentavam muita dificuldade, né, gente? E ela era uma pessoa que ela lutava bastante pelas causas que ela acreditava, que eram sempre causas muito humanas, tá? Então, lembrando, quem não sabe pesquisar de onde nasceu Zilda Arnes. Onde nasceu Zilda Arnes, tá? Anotar ali, onde nasceu Zilda Arnes. Agora, nós vamos, página 65, página 65, página 65. Página 65. Como o meu está com a resposta, eu vou mostrar aqui para vocês. A página 65 do livro, ó, eu já coloquei aqui para vocês. Página 65 do livro, tá? E agora nós vamos conversar sobre a página 65. O que diz aí na página 65 de vocês? Na página 65, diz o seguinte: consulte as informações das páginas para preencher o quadro. Então, ali tem Carmen Miranda, Tarsila do Amaral, no livro de vocês, né? Aqui tá diferente porque eu digitei. Marta, Ivete Vargas, Berta Lutz, Cecília Meirelles, Mieta Santiago, Zilda Arnes e Leonilda Daltro. O que nós vamos fazer? Ali está pedindo, no livro, está pedindo isso aqui, ó, que eu vou digitar aqui. Quais foram as conquistas, né? Não é isso que está ali no nosso livro? Quais foram as conquistas dessas mulheres? Esses nomes já estão escritos nos livros. O que nós vamos fazer é o quê? Na página 65, colocar quais foram as conquistas delas, né? Nós vamos voltar na página 62 e na página 63, ler onde está cada uma delas e colocar quais foram as conquistas de cada uma. Por exemplo, qual foi a conquista de Carmen Miranda? Ali tem um pequeno texto, mas nós podemos resumir aquele pequeno texto e colocar a resposta. Por exemplo, eu posso dizer que Carmen Miranda, ela foi consagrada uma grande cantora brasileira? Aquelas informações que nós temos ali, nós podemos dizer isso? Sim, nós podemos resumidamente dizer que essa foi a conquista dela. Então, nós vamos ali no livro e colocamos consagrada. Eu vou colocar em outra cor para destacar, tá, pessoal? Ela foi consagrada como cantora brasileira. Sim, posso resumir dessa forma. Porque se eu simplesmente reescrever o que está lá, eu estou fazendo uma cópia e não é isso que é para fazer. Eu tenho que fazer um resumo e dizer quais foram as conquistas ou a conquista dessas mulheres aqui. Tarsila do Amaral. Vamos ler
Qual foi a conquista de Tarsila do Amaral? Vamos ir ali em Tarsila do Amaral. Tarsila, ali está dizendo na página 62, vamos lá na 62 olhar, que foi uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil e sua obra mais famosa foi o quadro Abaporu, ícone do movimento modernista nacional. Então, nós podemos dizer que ela foi uma importante o quê? Importante. Ela foi uma importante o quê? Cantora? Não, ela não foi cantora, porque ela, né, pintou o quadro. Escritora? Não. Então, ela foi importante artista plástica. Por que ela foi uma importante artista plástica? Acabamos de ver. Pois pintou o quadro. Como é que é o nome do quadro que ela pintou mesmo? Vamos lá olhar. Eu estou fazendo tudo como vocês estão fazendo ali, tá? Olhando como é que é o nome. Abaporu. Pronto, olha só como eu consigo aqui resumir e dizer quais foram ou qual foi a conquista delas, né? Porque se ela pintou o quadro, ela não foi uma escritora, ela foi uma artista plástica, né? E a Marta? Sim, nós sabemos que a Marta, ela é uma importante jogadora de futebol. Como é que nós podemos formular melhor esta resposta? Lembram que a Marta, ela nasceu lá no interior, né? Ela não nasceu numa cidade grande. Então, até chegar numa cidade grande, até que ela chegasse lá naquela idade onde ela foi jogar no Vasco da Gama, ela teve que vencer o quê? Ela passou por dificuldades. Então, a Marta, ela venceu o que vocês acham que ela venceu, gente? Porque a Marta, ela sofreu preconceito, gente. Então, ela venceu o preconceito até se tornar o que ela é, que é o quê? Uma importante jogadora de futebol. Venceu o preconceito e se tornou uma importante jogar. Se eu colocasse somente jogadora, estaria correta? Não, por quê? Porque jogadora pode ser uma jogadora de qualquer esporte. E Marta é jogadora de futebol. Ivete Vargas, vamos lá na página 62 olhar. Ivete Vargas, ela foi a segunda mulher eleita deputada federal no Brasil. E ela era bióloga, ela também estava ligada aos movimentos feministas. Mas se eu disser o que mais marcou a vida dela foi ter se tornado a segunda mulher eleita o quê? Eleita vereadora? Deputada. Tornou-se a segunda
mulher eleita. E ela foi deputada o quê? Federal, certo? Berta Luz. A Berta Luz é aquela mulher que ela lutou muito pelo voto feminino, gente, tá? Ela era bióloga, né? A profissão dela era ser bióloga. E ela lutou muito para que o voto feminino existisse no Brasil. Então, como é que nós vamos formular essa resposta? Agora eu vou dar um tempo para vocês. Vamos lá na página 62. Berta Luz está na página 63. E o que nós podemos formular aqui? Foi ela, gente, que criou, assim, as bases do feminismo no Brasil. Foi ela, né? Podemos colocar isso, então, isso é importante para a informação dela, sim, é muito importante, né? Então, podemos colocar isso. Criou bases, movimento feminista no Brasil e o voto feminino era o que para ela? Era importante, sim, mas como é que a gente pode formular uma resposta melhor? Era uma bandeira, né? E o voto feminino era uma bandeira importante para ela. Ó, veja como ficou uma resposta mais bem elaborada, né? Cecília Meirelles, gente. O que nós podemos falar da Cecília Meirelles? Ela foi o quê? Uma das maiores o quê? Ela foi uma das maiores escritoras do Brasil. Escrevia para quem? Para as crianças, mas ela também escrevia para os adultos. Olha só como fica as conquistas de Cecília Meirelles. Mieta Santiago, gente. O que ela fazia? Qual é a conquista dela, né? O que mais marcou a vida dela? Ela lutou muito pelo quê? Vamos ver na página 63. Ela lutou muito pela participação. Lutou muito pela participação do que feminina na política brasileira. Então, olha só como ficou. Eu vou dar uma aumentadinha para vocês, tá?
Isso é da página 65, tá? Como está aqui, ó, página 65, tá? Só que eu estou digitando, né? Porque no meu livro tem algumas respostas. Zilda Arns. Lembrando que é para pesquisar onde nasceu Zilda Arns. Ela era uma médica pediatra, né? E os trabalhos que ela desenvolveu foram em que área? Vamos dar uma olhadinha ali na página 63. Eu vou olhar essas respostas depois quando eu voltar, tá, pessoal? Tem que estar tudo preenchido na apostila, certo? Então, ela desenvolveu projetos, trabalhos, vamos botar trabalhos. Trabalhos importantes, né? Trabalhos sociais, tá, gente? Os trabalhos que ela desenvolveu não eram cobrados. Importantes sobre os direitos das crianças e de quem? E dos idosos. E esses trabalhos, gente, era no sentido, no combate à desnutrição, no combate à desnutrição e a mortalidade infantil, certo? Enquanto vocês escrevem, eu vou colocar aqui para vocês não esquecerem, que é tarefa, pesquisar onde nasceu Zilda Arns, tá? Isso vocês podem colocar no caderno, tá bom? Onde nasceu Zilda Arns. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Onde nasceu Zilda Arns. E agora, a nossa última personagem, nossa última pessoa importante, né? Leonilda Daltro. Ela foi professora, né? E ela lutou muito pelos direitos das mulheres e se dedicou às causas em que acreditava. Lembrando, né, gente, que na época que ela vivia, lutar pelas causas em que se acreditava e pelos direitos das mulheres era uma coisa muito difícil, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês terminarem de copiar. E tem que estar na apostila para eu olhar, tá? Deixa mais um pouquinho para frente também. Então, eu vou seguir, pessoal. Se for necessário, daí vocês pausem o vídeo
aonde vocês peçam para quem está na sala pausar o vídeo para vocês copiarem, tá? Página 66 do livro, que é isso aqui. Biografia, gente. Biografia. A biografia, gente, ela conta a vida de alguém, tá? Ela tem uma mistura de jornalismo, porque afinal ela informa, né? Ela tem informações da literatura também e história. Ela tem essa mistura, tá? E é característica da biografia ter o quê? Os principais fatos do biografado. Quem é o biografado? A pessoa de quem se está escrevendo a biografia. Para que serve a biografia? A biografia serve para se conhecer melhor este alguém de que se está fazendo a biografia, tá? Isso é uma biografia. Nesta biografia aqui, está se falando de Cecília Meirelles, tá? É uma biografia bem extensa, bem grande, mas eu vou ler esse trecho aqui dela e depois vocês farão a leitura em casa, tá? Dela no todo. Cecília Meirelles, um nome na educação brasileira. Então, a biografia, ela também tem que ter um título, né? Ela tem que ter um título. Natural da cidade do Rio de Janeiro, ó, está dizendo onde ela nasceu. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu a 7 de novembro de 1901, no Rio Comprido, nas proximidades da rua Adoc Lobo. Filha de Carlos Alberto de Carvalho Meirelles, funcionário do Banco do Brasil, e de Matilde Benevides Meirelles, descendente de família açoriana em São Miguel, professora da rede pública do ensino primário do Distrito Federal. Aí, ela vai contar quem eram os avós, fatos, né? Que aos 3 anos ela perdeu a mãe. O que ela escreveu, o que ela estudou, qual foi a profissão dela, sempre com datas, ó, gente. Olha só como sempre há datas, tá? E daí vem a questão do que ela escreve, né? Também percebam que tudo com datas, tá? Porque é importante que quem está lendo leia e saiba quando aconteceram os fatos da biografia de alguém. Isso é muito importante, tá? Então, vocês podem fazer a leitura antes de terminar a aula, que vai ficar um tempinho, vocês podem fazer a leitura antes de terminar a aula, certo? Só um minutinho aqui. Olha só o que eu estou mostrando para vocês. A biografia é um documento escrito que conta a vida de uma determinada pessoa, respeitando a ordem cronológica. O que quer dizer isso, gente? Que eu devo fazer a biografia na ordem em que as coisas aconteceram, né? Se em 1970 a pessoa nasceu, eu começo por 1970. Em 1974,
1974 aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, eu coloco 1974. Eu não posso de 1970 pular para 1980 e voltar para 1974. Tem que ser na ordem e que as coisas aconteceram. Então, se eu estou fazendo uma biografia, o que eu sugiro? Eu faço a lápis, porque se houver isso, estou pesquisando, lembrei que vi mais alguma coisa que aconteceu e eu preciso arrumar, eu tenho como arrumar. A caneta já fica mais difícil, né? Na biografia devem constar datas, como a gente estava falando, lugares onde aconteceu esses fatos dessas datas, os lugares que aconteceram. Pessoas, né? Casou-se com o fulano, né? Por exemplo. E acontecimentos marcantes, tá? As coisas que aconteceram mais marcantes na vida da pessoa. Aqui tem um exemplo da biografia de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Esse é o título da biografia. Pode ser, professora Mari, o nome da pessoa ser o título? Pode. Só não posso não deixar nada aqui, né? Não pode estar sem título. Vinícius de Moraes, 1913-1980, nasceu no Rio de Janeiro, lugar, Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro de 1913. Filho de funcionário público e poeta Clodoaldo Pereira da Silva, Pessoas, né? E da pianista Lídia Cruz. Desde cedo já se mostrava interesse por poesia. Fatos, né? O que ele gostava. Ingressou no Colégio Jesuíta Santo Inácio, onde fez os estudos secundários. Entrou para o coral da igreja, onde desenvolveu suas habilidades musicais. Fatos importantes na vida dele. Em 1929, iniciou o curso de Direito da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. Certo? Biografia de Vinícius de Moraes. Então, pessoal, agora, né, nós vamos fazer a leitura, continuar na sala e fazer a leitura da biografia de Cecília Meirelles. E lembrar que a tarefa é pesquisar onde nasceu Zilda Arnes. Então, é fazer a leitura da página 66, 67 e 68. E tarefa para a próxima aula, pesquisar onde nasceu Zilda Arnes. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima aula.